Olá a todos. Hoje nós vamos cumprir a unidade 3, que a gente vai falar de microeconomia aplicada ao marketing. Muitos não sabem disso, mas o marketing é uma matéria que derivou da economia e não da administração. Depois de alguns anos dessa disciplina trabalhada dentro da economia, é que chegaram à conclusão que ela estava indo para um caminho muito mais da administração do que da economia, e ela foi incluída na administração. Mas quando começou-se os estudos de marketing, os primeiros estudos de marketing, que a gente acredita que foi assim o precursor do marketing, né, que na verdade na época não se chamava marketing ainda, veio dos estudos da economia. Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor isso e por quê. Então quais são os pontos de discussão da aula de hoje? A gente vai descrever as atividades e as funções de uma firma, né, ou seja, de uma empresa, relacionar os fatores microeconômicos que afetam o negócio e identificar mecanismos de equilíbrio do mercado. Então, assim, a economia e seus diversos elementos que existem nela são determinantes para a empresa e para suas estratégias, né? Claro, né? A gente não vai criar nenhuma estratégia nova de negócio sem entender a economia. Por exemplo, estamos no meio de um aumento do arroz. Será que né, o preço do arroz está um absurdo? Será que a gente vai pensar se a gente tem um restaurante, será que a gente vai pensar em novos pratos que usam arroz? Provavelmente não, a gente vai tentar diminuir a quantidade de pratos que usam arroz, né? Entrar numa alternativa. Tudo um exemplo muito assim, chulo, né? Inclusive, muito pouco elaborado, para ter um pouco mais de entendimento do quando eu digo isso. Então, as avaliações de preço, as estratégias para atendimento e as demandas do mercado, além, claro, da forma como a gente gere os custos da empresa. Tudo isso importa, sim, para o marketing. Então, entendendo um pouco de atividades e funções da firma, muitas empresas elas trabalham o quê? Traçam um objetivo através daquilo que eles determinam que é a missão, visão, valores, que são os nortes organizacionais. E, claro, podem definir o sucesso ou fracasso da empresa. Mas existem vários outros elementos que devem ser levados em conta no cenário em que a empresa está incluída. O objetivo de uma organização, gente, sempre será a maximização dos lucros por meio da transformação de fatores de produção. E, inclusive, esse é o mesmo objetivo do marketing. Marketing, eu falei isso na aula 1 e repeti na aula 2, estou repetindo na aula 3, eu vou repetir na aula 4, na aula 5, em todas as aulas. Qual é o objetivo de marketing? Atender as necessidades e desejos do cliente gerando lucro. Se você não gera lucro, você não está fazendo marketing direito. Então, esse autor aqui que eu estou citando, que é o Varian, ele fala que as empresas não se conectam apenas para o produto, mas pela capacidade de agregar competitividade a esses produtos. Então não adianta eu ter um produto, eu tenho que torná-lo competitivo. E é assim que entra o marketing. O marketing vai te ajudar a tornar esse produto competitivo. Então, a teoria da firma, por exemplo, estuda o desempenho de uma empresa para que ela possa ser mais produtiva, levando em conta o quê? Os custos de transação, de produção e os rendimentos futuros da empresa. E o objetivo dessa teoria é apontar a formas dessa empresa ser mais lucrativa, considerando todos os fatores em que ela está envolvida. E aí, dentro dessas teorias da firma, eu tenho a teoria dos custos, e eu sei que muitos de vocês já se arrepiaram inteiro quando ouviu a palavra custos. Vocês de marketing. Hoje eu conversei com uma aluna de marketing que ela falou o seguinte para mim: professor, eu escolhi marketing porque eu tenho um pavor de conta, de matemática. Mas vocês têm que gostar de matemática. E eu vou falar isso mais para frente, quando vocês chegarem mais para frente no curso. Então, os custos representam todos os valores que são direto ou indiretamente que afetam essa capacidade produtiva da empresa. E aí eu vou falar de cada um dos custos, o que são eles? Eu tenho os gastos, que são
aquisição de um bem, aquisição de um serviço, que decorre de um sacrifício financeiro. Os custos, que é a aquisição de um bem que vai se destinar à produção de outro. O custo direto, que pode ser diretamente utilizado na produção de outro. O indireto, que não vai ser diretamente para trabalhar um bem, para produzir um bem, mas ele é também um custo da empresa. Os custos fixos, que eles vão variar de acordo com a totalidade de produtos que você produz, de acordo com a produtividade. E os variáveis, que também tem, quer dizer, os fixos, eles variam na totalidade, não na decorrência da quantidade. Os variáveis é aquele que tem variação de acordo com as unidades produtivas, ou seja, quanto mais produto eu produzo, mais os custos variáveis vão aumentando. O custo fixo, ele aumenta, ele está fixo, a não ser que eu ultrapasse uma quantidade X de produtividade, é que eu tenho que dobrar esse custo fixo. E aí aqui eu trago esse quadro, eu não vou ler ele de novo, porque ele é literalmente um resumo do que eu estou falando, mas é um quadro que eu deixo para o material de vocês, que fala literalmente o que são os custos que são diretos e o que são os custos que são reconhecidos como indiretos, para entendimento de todos os custos que estão dentro da firma. E aí eu entro na teoria da produção. O que é a teoria da produção? Ela é a relação existente entre os recursos produzidos e os bens que a empresa produz, com base nos seus fatores tecnológicos, ou seja, é aquilo que nós temos capacidade de produção. Então, é uma análise baseada no quanto que nós temos e quanto nós somos capazes. Então, conforme Antunes, os princípios da teoria da produção vale-se de técnicas eficientes, analisando características do cenário econômico e da capacidade de produção que ele tem. E aí eu tenho uma outra teoria, que é do rendimento. Que é do rendimento, você tem que entender de lucro. Ou seja, até agora nós vemos a de custos, a de produção e agora a de rendimento. A de rendimento, na verdade, está pensando sempre muito mais no longo prazo. Então, nesse sentido, deve haver uma compreensão de alguns elementos, como receita total, que é o montante de vendas que ela recebe, o custo total, que é representado por todo esse custo que a empresa tem e gasta para obter a matéria-prima. E aí, a diminuição entre um e o outro é que entende-se que é o lucro. E os rendimentos, eles apontam, eles descrevem que acontece quando aumenta todos os insumos. Então, assim, vocês já devem ter falado, e nós vamos falar sobre isso hoje, do ponto de equilíbrio. Tem algumas empresas que não vale a pena produzir mais do que certa quantidade, porque quando ele chega naquele ponto de equilíbrio, ele vai duplicar os custos dele. E aí, será que vale a pena? É a mesma coisa de você falar que eu tenho uma unidade fabril que eu só consigo fabricar 100 unidades. Se eu for para 101, eu já não consigo produzir mais. Então, eu tenho que trabalhar todos os meus custos, todos os meus planejamentos com base nesse 100. Se eu fizer mais do que isso, para mim não vale a pena. Me torna uma empresa sem lucratividade. E aí, fatores microeconômicos que afetam o negócio. Número 1, política de preço. Um preço, ele reflete totalmente a quantidade monetária com que um fornecedor quer vender seus produtos e serviços. E ele é de grande importância para as organizações. Vocês vão ter matéria de preços, e o preço, a partir dele, você pode agregar as vantagens competitivas. Porque preço é preço, valor é valor. Preço é o preço em reais. Valor é aquilo que se estima que algo valha, enquanto preço é o valor quantitativo que um bem tem. E a forma de construir um preço são de duas formas: com base na concorrência e com base no consumidor. Com base na concorrência, vai ser um preço baseado pelo que os concorrentes diretos estão trabalhando. Já com base no consumidor, com relação à percepção do público-alvo, do quanto valor agregado tem aquilo e do quanto a pessoa está disposto a pagar.
é igual aquela propaganda das Casas Bahia, né? Quanto você quer pagar. E aí também tem com base nos custos, que é já com base nos insumos gastos, na confecção do produto, e é 100%, ó, quando a gente fala, o preço é preço de custo. Porque, querendo ou não, além do preço de custo, a gente tem o preço que o consumidor está disposto a pagar. E muitas vezes ele é bem maior do que o preço de custo. Não vale a pena, então, nesse caso, você trabalhar aquele produto simplesmente com o preço de custo dele, se as pessoas estão dispostas a pagar mais. Então, é uma miscelânea de tudo isso que você analisa para você definir o preço, na verdade. Você analisa os 3 fatores. Claro que você pode escolher um só, mas quando você vai definir, você tem que analisar os 3. Porque vamos supor que o seu preço de custo, o seu preço produtivo, ele está acima do que os concorrentes fazem. Já é uma desvantagem competitiva para você. Então, será que vale a pena você entrar nesse mercado? E aí eu entro num assunto que vocês serão meus alunos, provavelmente no semestre que vem, alguns já fizeram essa matéria comigo no semestre passado, que é o comportamento do consumidor, que é a matéria que eu mais gosto da aula. As empresas, elas precisam começar a entender sobre os consumidores, suas reais necessidades. Por quê? A produção de uma organização depende de quanto, como, quando e onde esses clientes desejam consumir esses produtos e serviços. Marketing tem muitas ferramentas para a gente poder conhecer melhor esse público, né? E cada vez satisfazer mais os nossos clientes. Então, cada organização precisa conhecer o quê? O perfil do seu consumidor e atender de forma mais qualificada essa demanda dele. E com a internet, esse comportamento desse consumidor, ele se transformou. Por quê? Porque agora a gente, nós como profissionais de marketing, conseguimos entender muito mais esse consumidor, porque ele está muito mais acessível para a gente. E aí eu entro em concorrência, gente. Existem 2 tipos de concorrência: a concorrência perfeita e a concorrência imperfeita. A perfeita é quando há um grande número de empresas concorrendo por um grande número de consumidores. É a perfeita. Não se enganem, concorrência é importante. O que a gente não pode se preocupar, o que a gente tem que se preocupar é de ser melhor do que o concorrente, mas concorrência é importante. E a concorrência imperfeita é quando há uma pequena quantidade de empresas oferecendo seus produtos a diversos consumidores. Então, aqui eu cito todos os tipos de concorrência imperfeita, que é o monopólio, o oligopólio, o monopsônio e o oligopsônio. Vocês precisam se preocupar apenas com monopólio e oligopólio, que é a única coisa que cai na prova. Ufa, acabei de falar a palavra mágica, prova. Sim, gente, eu já preparei a prova de vocês e vamos conversar sobre isso depois. O monopólio, a gente sabe, é quando tem uma empresa. E o oligopólio, ele tem poucas empresas, mas todos eles estão se referindo a concorrências imperfeitas. E aí a gente entra naquela coisa de falar bem assim, então vamos equilibrar esse mercado? Como que a gente pode equilibrar esse mercado? Já que a concorrência perfeita e imperfeita são coisas ruins, então assim, o mercado é um ente dinâmico que se regula a partir desse seu funcionamento perfeito e de alguns elementos que vão possibilitar essa sua estabilidade. Esse equilíbrio entre oferta e demanda, essas relações, sabe? Opa, tem um negócio errado aqui. Representam a dinamicidade do mercado econômico e a capacidade de autorregulamentação. Por isso que eu sempre falo, quando as pessoas falam bem assim, mas eu tenho muito concorrente. De graças a Deus que você tem muito concorrente. Por quê? Porque a concorrência faz o mercado melhorar. E aí, para entender um pouco mais a questão de concorrência, eu entro em bens substitutos e complementares. As empresas, elas ofertam bens a determinados preços e a procura desses consumidores por esse bem está relacionada a alguns fatores como preço e demanda. Então, assim, eu tenho, por exemplo, a existência dentro desse quesito em relação à postura dos consumidores como os bens substitutos. Então, quem é o bem substituto do arroz, gente, que foi falado? O macarrão. Um outro exemplo é o feijão. Você pode substituir o feijão pela lentilha.
Então, já os bens complementares, eles são aqueles que são consumidos juntos. Pão e queijo, arroz, feijão. Então, não quer dizer que a pessoa vai deixar de comprar arroz para começar a comprar feijão. Não, isso é um bem substituto, é um bem complementar. Mas quem é o bem substituto do arroz? O macarrão. Se você está vendo esse vídeo daqui a vários anos, nós estamos em 2020 e houve um alto aumento de arroz. Mas esse é assunto para outro vídeo. E aí eu tenho a curva da oferta e a curva da demanda. A oferta, ela é tudo aquilo que é oferecido no mercado de bens e consumos, e a demanda é a procura dos consumidores por esse bem. E aí eu entro na parte final desse vídeo, que é a parte final dessa aula, que é o ponto de equilíbrio que nós falamos, que é onde a gente finaliza quando a gente fala de microeconomia. O que a gente tem que entender? É justamente esse ponto entre a oferta e a demanda. E o que é o ponto de equilíbrio, sabe? É um ponto que está entre a quantidade, tempo e preço, que quando a curva de oferta ela está ultrapassando a quantidade da demanda, esse é o ponto de equilíbrio. Depois disso, você acaba tendo esse ponto de equilíbrio é quando tem a concorrência perfeita, tá entendendo? Tá todo mundo comprando e vendendo igual. É o que a gente tem que encontrar. Então, a oferta e a demanda são inversamente proporcionais. A curva da oferta e a demanda se cruzam, compreendendo que essa oferta depende do preço. Ou seja, quanto maior o preço, maior o desejo dos fornecedores de ofertar seus produtos. Já a curva da oferta, ela não pode ser compreendida sozinha, porque quanto menor o preço, maior a procura. Está errado. A gente só analisa ela quando a gente analisa as duas juntas. A demanda cai assim como os preços. Ou seja, o momento em que o ponto de equilíbrio é atingido, o preço ideal é o preço que o consumidor quer pagar. Então, quando eu atinjo o ponto de equilíbrio, é aquele ponto de equilíbrio assim, vamos parar aqui. Porque mais do que isso eu posso ter ou prejuízo, ou eu posso ter menos demanda que a pessoa, eu vou produzir mais do que a demanda. E aí pode ser que as pessoas não queiram comprar os meus produtos. Mas para quem está vendo a aula gravada, é isso. Agradeço novamente. Dê o seu joinha aí e eu vou continuar com os meus alunos que estão na aula ao vivo. Não deixem de assistir as aulas ao vivo, gente. A gente tem muito mais interação. Obrigada e até o próximo vídeo.